Oi! Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho do currículo. Precisamos conversar sobre essa nova perspectiva curricular que está posta a partir da publicação da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Depois que a lei foi publicada, todos os entes federados precisaram reelaborar os seus currículos. E o Estado do Tocantins, atendendo essa designação da lei, desenvolveu e elaborou o seu currículo através do documento curricular do Estado. Mas o que muda na sua vida? Muda tudo. Por quê? A nossa formação, o nosso planejamento, ele vai automaticamente se adaptar a essa nova estrutura. Quando a gente fez os nossos cursos de formação de professores, nossa formação inicial, nós fomos formados numa perspectiva da pedagogia por objetivos, em que eu tinha objetivos a serem desenvolvidos com o meu aluno. A BNCC e o DCT, elas trazem uma outra perspectiva. Elas trazem a perspectiva da pedagogia por competências e habilidades. E a gente precisa, com isso, perceber e nos certificar de que a base do meu planejamento agora não será mais o conteúdo, né, que recebe um novo nome, ele está sendo designado de objeto de conhecimento. O meu objeto de conhecimento, ele não vai mais ser apenas só o conteúdo. As habilidades, elas possuem diversas naturezas. Elas podem ser habilidades conceituais, elas podem ser habilidades procedimentais e podem ser habilidades atitudinais. Cada habilidade, ela vai necessitar de um objeto de conhecimento de natureza diferente. Por exemplo, as habilidades que desenvolvem conceitos, provavelmente essas precisarão de conteúdos como objeto de conhecimento. As habilidades que desenvolvem procedimentos, que são os procedimentos? É o pesquisar, é o relatar, é o inferir, né? Esses procedimentos, é o revisar. Então, as habilidades que desenvolvem esses procedimentos, provavelmente serão necessário planejamento de ações de execução, que a gente precise que o aluno execute aquilo. E as habilidades de natureza atitudinal, nós devemos planejar atividades que provoquem, né, essas discussões sobre o comportamento, sobre como deveremos nos portar diante de determinadas situações. Então, no momento do planejamento, a primeira coisa que o professor deve fazer é levantar, analisar qual a natureza daquelas habilidades que estão propostas para serem desenvolvidas. São habilidades conceituais? Então eu vou buscar objetos de conhecimento que desenvolvem os conceitos. São habilidades procedimentais? Então eu vou promover situações que desenvolvam a capacidade de realizar esses procedimentos. São habilidades atitudinais? Então eu vou promover situações, né, que permitam o aluno refletir sobre as suas atitudes. A partir do momento que eu planejo o desenvolvimento dessas habilidades, consequentemente, eu irei estar desenvolvendo as competências. Então, eu gosto muito de um exemplo prático sobre competência e habilidade, a natureza de um e a natureza de outro. A habilidade, ela está voltada no sentido prático do fazer. Eu gosto do exemplo do carro, né? Ter uma carteira de habilitação me diz que eu sou uma pessoa competente para dirigir um carro. Mas, para ser competente em dirigir o carro, eu tenho que ter desenvolvido pequenas habilidades, saber fazer pequenas coisas. Eu tenho que saber ligar o carro, eu tenho que saber colocar a marcha correta, qual a marcha mais forte, a marcha mais fraca, a marcha de velocidade baixa, a marcha de velocidade alta. Eu preciso saber onde fica debreia, onde que freia, onde que faz a embreagem funcionar. Eu preciso saber fazer uma rampa, fazer um estacionamento, fazer uma baliza, colocar no estacionamento adequado. Então, esses pequenos fazeres, que são pequenas habilidades, me tornam uma motorista competente. O primeiro passo para a gente implementar o documento curricular é ter esta consciência, que eu parto de pequenos fazeres para me tornar um competente. Então, a partir do momento que eu desenvolvo as habilidades durante um ano letivo,
Por exemplo, ao final do ano, aquele aluno vai ser competente porque ele adquiriu diversas habilidades e ele vai estar preparado para ir para a próxima, para progredir para a próxima etapa, certo? Então a gente precisa, concomitante a isso, pensar também na avaliação. Se eu planejo baseado na natureza da minha habilidade, eu também vou avaliar baseado na natureza da minha habilidade. Se eu trabalhei uma habilidade conceitual, eu vou utilizar instrumentos avaliativos que me digam se ele aprendeu ou não aquele conceito. Se eu trabalhei uma habilidade procedimental, eu vou ter que usar um instrumento que avalie se aquele procedimento foi desenvolvido. E se eu trabalhei habilidades atitudinais, eu preciso avaliar com instrumentos que me permitam verificar se essa atitude, essa mudança de postura aconteceu. Um texto, um portfólio, uma apresentação teatral, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, para implementar essa nova proposta curricular, eu preciso mudar a minha forma de planejar, eu preciso mudar a minha forma de avaliar, né? E esse é o caminho. É estudando, lendo, refletindo, discutindo, em que a gente melhora a nossa teoria e, consequentemente, melhora a nossa prática. Porque não existe uma boa prática se ela não for calcada em uma boa teoria. A teoria nasceu a partir da prática. Não tem como essa prática ser totalmente válida por si só se ela não estiver fundamentada. E é isso que nós estamos fazendo, teorizando para que a nossa prática seja adequada a esse processo.